E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Garoden, depois de muito tempo sem falar de Garoden aqui, mas especificamente para falar de Garoden, o Lobo Solitário, que sim, chegou na Netflix, saiu ontem e finalmente eu pude fazer vídeo aqui. E eu vou falar sobre as minhas primeiras impressões, o que eu achei sobre o visual, a animação, a história em si, o que está acontecendo. Se você está perdido, eu também estou um pouquinho perdido, mas as coisas parecem estar se encaixando um pouquinho. Mas enfim, vamos ao que interessa. Primeira coisa que deve ser explicada aqui. Esse Garoden é o mesmo do universo de Itagaki? Sim ou não? Dá para concordar, dá para assimilar ali, né? Que seja realmente do universo dele, porque as coisas são semelhantes, as coisas acontecem de forma bem parecida, tá? É tudo meio que conectado, porém, em algum ponto pode ser que isso não role. Mas o fato é que antes de começar a comentar sobre tudo aqui, sobre a história e tal, devo te lembrar que você tem que dar aquele like, se você quiser ajudar aqui o canal para melhorar mais ainda e eu conseguir estar trazendo sempre conteúdo para vocês e você sempre estar recebendo notificações, dá aquele like, dá o like que ajuda muito, comenta aí e também se inscreve para receber notificações. Enfim, vamos ao que interessa. Primeira coisa que você tem que entender é que não seguiram o traço de Itagaki. Tinha muitos traços que poderiam ser usados, já que a maior inspiração aqui na parada em si é com relação à obra original, pelo que dá a entender. Outra coisa interessante que deve ser informada aqui é que o estúdio responsável é outro completamente diferente. Então isso meio que atrapalha. Se eles quisessem usar o estilo de Itagaki, teria que estar corroborando com a Akita Joten, escolher adaptar o mangá e também teria que estar corroborando com a TMS, que o estúdio que Itagaki escolheu ali, né, para adaptar o anime de Baki. Então, por conta que essas coisas não estão ligadas um com o outro, eu acho que por conta de direitos autorais, não vamos fazer como Itagaki fez, já deu o traço dele no mangá. Que pra mim é triste porque todo mundo está acostumado com aquele visual. Mas, no final das contas, a gente vai pegando quem é cada um. Primeiro, a gente tem Juzo Fuzimaki, que sim, lá com o Itagaki ele deu um visual dele bem mais diferente, né? Cabelo bem raspadinho e ele tem um estilo bem nada a ver do que a gente vê aqui. Inclusive ele é bem morenão, bem pele queimada, já que é diferente, é barbudo, cabelo espetado para cima, branco e forte como sempre. O fato é que nessa história a gente vê exatamente o que acontece no mangá e no light novel, né? Então não importa a versão que você veja, é essa história. O Fuzimaki, ele é um fugitivo e ele tá fugindo porque ele matou um cara que invadiu a casa de Izumi, né? Que é ali o mestre do estilo Takemiya. E o que acontece é que em ambas as versões, em ambas as formas, é realmente isso que rolou. E no final das contas, o que a gente tem é Fuzimaki fugindo e a gente vendo como ele foi para chegar de volta ali no meio dos artistas marciais, o que aconteceu com ele. A gente também vê, né, que ele luta com um urso lá e se ferra pra caramba para salvar alguns turistas. Então, em meio a tudo isso, a gente tá vendo um complemento da história que a gente já conhece. Porque o Fuzimaki, quando ele aparece do nada lá em Garoden. Não tem início, não tem muita explicação sobre ele aparece do nada. Aqui a gente vai vendo meio que o trajeto até ele chegar lá. Até porque ele é salvo por uma organização que fica caçando artistas marciais para poder usá-los em um ponto específico, né, para um torneio subterrâneo, e acabam resgatando ele. E fica pairando aquela informação de que, tipo, em algum momento o Fuzimaki vai ser ali coagido para que ele lute dentro e nessa organização e gere dinheiro para eles, porque eles salvaram ele, que estava muito ferido depois de lutar com o urso em si. Mas um ponto mais interessante sobre tudo isso é que a gente vai vendo que alguns encontros vão acontecendo aos poucos. Se é ali mostrando alguns personagens que a gente não conhece, como o Shino, né, do cara Shino, que era um cara muito forte, que já chegou a vencer o torneio Rokujikan, né, que é falado lá, que sempre tá rolando esse torneio em si, mas depois ele foi ficando cada vez mais fraco, né? Depois ele não conseguia ganhar mais,
falou-se sobre o Tsutsumi, né? Tsutsumi, acho que é assim que é o nome, eu acho que é ele que aparece ali. Então, algumas referências são dadas em meio a tudo que está acontecendo que a gente não conhece, que é justamente a história em si do Fujimaki, que não é mostrada em nenhuma das obras ali principais que a gente conhece, como por exemplo a de Itagaki. O fato é que também que a gente acaba vendo aqui umas coisas interessantes sobre a Saeko, sabendo que o Fujimaki está se aproximando ali da região, sabendo que ele apareceu e está lutando com o urso, ela vai contar ali pro pai dela, dizer, ó, ele apareceu, o cara tá por aqui, ele lutou com o urso, ou até mesmo o pai dela acaba sorrindo, né? E nesse primeiro momento das primeiras impressões não revela tanto sobre o que aconteceu entre a Saeko, o Fujimaki e o ladrão, né? Eu falar aqui, dar o spoiler aqui, não muda muita coisa, já que a gente já conhece a história. Ele acaba matando o cara porque ela foi estupro daquele cara e ele perde a paciência e acaba ferrando ele. Mas o fato importante sobre isso é que ela é muito mala com o Fujimaki. É um dos personagens que eu não gosto porque, tipo, ele faz tudo pra manter, né, a identidade dela como uma pessoa pura, uma pessoa casta, uma pessoa que nunca passou por problemas. Ele sofre pra caramba, mas ela não tá nem aí pro cara, ela realmente humilha o cara. Então acaba sendo um relacionamento muito tóxico que tem com ela ali, e eu não gosto nadinha dessa época por conta disso. O fato importante sobre tudo é que também a gente vê, né, que vai se desenvolvendo algumas tramas aleatórias. Tem um momento que ele encontra o Tamba no meio da rua lá, o Tamba vê ele, e isso no mangá não é mostrado, né, que o Tamba teria cruzado com ele. A gente só vê mais na frente que ele vai lutar, né, com aquele casacão, com o roupão, né, mais na frente, na noite escura lá, vai ter a luta. E pelo que deu a entender, vai ter essa luta no anime também. Então, no final das contas, vai tudo se encaixar com o que acontece no mangá e light novel. Outra coisa também interessante aqui é que quando tem um relacionamento com a filha, né, do Shino, que ela também é pega pelos caras lá que salvaram ele, pelos caras mais encarados e tudo, ele acaba salvando ela e no final das contas, né, toda aquele mítica do lobo interior está preso ali, parece que vai ser solto, né, ele vai começar a querer lutar, vai querer fazer as loucuras dele, até porque tendo que dar a entender, o Fujimaki passou muito tempo fora, escondido, e ele não estava mais desesperado para vencer, para matar, para tocar o terror. Ele não estava mais nessa pira. As coisas voltaram a acontecer agora. Então a gente está vendo como ele começou a se descontrolar e perder ali o seu controle sobre essa vontade, essa violência de querer lutar. Até então a gente só vê no início ele tentando se esconder, não querendo entrar em problema, e acaba chegando em um problema que é justamente a filha do Shino, que acaba se envolvendo ali, é sequestrada. E no final ele salva ela e o Shino quer ter uma conversinha com ele. Provavelmente o Shino quer lutar com ele para poder de fato extravasar um pouco, como ele até mesmo fala para a filha dele. Mas no final a animação é boa. Se fosse no traço de Itagaki, eu creio que o estúdio conseguiria fazer uma animação boa. Ela é fluida, pelo menos aqui no início eu vi isso. O plano de fundo é estranho às vezes, as cores das paisagens, mas combina muito bem com o traço do anime e fica bem mesclado, não parece que eles estão flutuando. Então não posso estar criticando algo que funcionou aqui. Se funcionou, tá ótimo. No final das contas, eu gostei muito, curti pra caramba esse primeiro episódio. Pode ser que fique melhor, pode ser que fique pior a história em si. Mas uma das coisas que eu não gostei de fato foi justamente a abertura e encerramento. A música é até interessante, mas o problema é que fica lá piscando, é só umas gosmas para todo lado. A gente não tem muito ali de garoto, não tem cenas do anime, não conseguiu inovar o suficiente para curtir. E também a gente tem o final que é só uma paisagem, uma musiquinha triste e o campo lá do Japão. Muito estranho, aleatório pra caramba. Esse anime ele foi feito de uma forma bem estranha. Essa é a definição. Tudo é estranho, mas funciona bem. Eu gostei, tô me divertindo. Vamos ver como é que vai ser até o final. Quais mudanças vão ter com relação à obra de Itagaki e à obra original, né, a light novel, porque sim, Itagaki mudou bastante coisa, exagerou algumas coisas. Quando era pra ter um cara só lutando, tinha 10, essas coisas assim. Mas nada muda a questão de sincronia com o universo em si. Pois bem, vamos ficar por aqui. Se você curtiu, dá aquele like, não esquece, comenta, se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu vou postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, falou!
Fui!